Bom dia a todos e todas. É um prazer estar participando do Novembro Negro na UFES, com o tema Vidas Negras Importam. Esse evento é organizado pela PROPAI, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, em parcerias com grupos de pesquisas e outros setores da UFES. O Novembro Negro é marcado por uma série de eventos que evidenciam a luta da população negra contra o racismo e em busca de conquistar os espaços no mercado de trabalho, na política, na educação e nos setores econômicos que é nosso por direito. Em nome da PROPAI, gostaria de agradecer a presença das nossas palestrantes, a professora Jaqueline Dourado, a mestranda Daniela Almeida, por aceitar esse convite e dividir os seus conhecimentos e experiências conosco. Também gostaria de agradecer, a presença de todos vocês. O público poderá interagir, deixando suas mensagens mensagens e perguntas no chat. Bem, o tema da nossa atividade de hoje é o lugar da mulher negra na ciência e tecnologia. E contaremos, como falei anteriormente, com a professora Jaqueline Dourado do Nascimento, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia e Fisioterapia pela Universidade Católica do Salvador, é especialista em Educação à Distância e especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual da Bahia, é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia e tem experiência na área de educação, atuando principalmente nas áreas de avaliação, políticas públicas em educação e educação à distância. Desenvolve projetos na área da economia solidária e educação de jovens e adultos. Atualmente é professora do curso de Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal do Cariri, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Em seu doutorado, a professora Jaqueline abordou o tema Mulheres nos cursos de Engenharia da UFBA, um estudo sobre o acesso e desempenho. Também contaremos com a participação da mestranda Daniela Almeida, graduada em Sistemas para a Internet pela Universidade de Salvador. Atualmente é mestranda em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia e desenvolve pesquisa sobre processamentos em linguagem natural, estando também em processo de especialização em Big Data e Business Intelligence. É engenheira de dados sênior, na Magnet Gestora de Investimento e tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase na engenharia de dados. Então, a todas vocês, muito obrigado pela presença. E eu espero que a nossa atividade de hoje, eu sei que ela vai ser muito gratificante. Daniele Almeida, ela irá compartilhar um pouco da sua trajetória, suas dificuldades e experiências como mulher negra em uma área predominantemente masculina. Eu sou Sheila Regina dos Santos Pereira, sou graduanda em Estatística pela Universidade Federal da Bahia, sou mestre em Estatística, pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, eu faço parte do quadro de docente do Departamento de Ciências Exatas, o DEXA. Sou membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, o NUDES, na UFES, e membro da Câmara de Política de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis. Cada palestrante terá, no máximo, uns 30 minutos para fazer as suas contribuições, e eu peço licença ao público, porque a live de hoje vai ser uma interação, Nós três vamos fazer uma interação à medida que vamos discutindo, o assunto proposto. Bem, discutir a questão de gênero na ciência e tecnologia, uma área predominantemente masculina, nos remete a falar do grupo mais excluído, que é a mulher negra.
O acesso da mulher no ensino superior, ele sempre foi caracterizado pelas dimensões das relações sociais, que constrói diferença sistemática na posição em que homens e mulheres têm em diferentes contextos da sociedade. E isso influencia diretamente na escolha dos cursos e profissões. Em um artigo intitulado As Relações de Gêneros na Escolha dos Cursos Superiores, né, publicado pelas autoras Érica Pinto e Eulina Carvalho, elas relatam que as relações de gênero na escolha dos cursos do nível superior, elas se expressam na concentração das mulheres nas áreas das ciências humanas, né, ciências sociais e ciências da saúde, e dos homens na área das ciências exatas, naturais e tecnológicas. Isso, o que elas falam, é que gera um fenômeno chamado de gendramento do conhecimento. Refletir sobre a segmentação e desigualdade por sexo no processo da escolha do curso superior implica em compreender o contexto natural, social e histórico em que estamos inseridas, as influências da socialização de gênero na construção de projetos de vida e de trabalho, e as maneiras como se naturalizam as diferenças sociais, né, já que mulheres e homens ainda são educados, né, de forma diferente, desde o nascimento, em função do sexo biológico. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior de 2018, as mulheres representavam cerca de 59,5% do total de indivíduos que concluíam os cursos de graduação presencial nas universidades brasileiras. Mesmo sendo a maioria no meio acadêmico, é possível observar que em áreas como ciências exatas, engenharia, tecnologia e inovação, existe uma predominação masculina, o que acaba contribuindo para o crescimento das desigualdades no mercado de trabalho. Essa diferença, ela se torna ainda maior quando se trata da mulher negra, né? E muito mais quando se trata da mulher preta. Segundo os dados, né, do mesmo censo de 2018, o percentual de mulheres negras com ensino superior completo é 2,3 vezes menor quando a comparamos com as mulheres brancas, né? Os dados apresentados no censo de 2018 revelam dois problemas, né? O primeiro é a dificuldade de acesso da mulher negra, e em especial a mulher preta, né? E a permanência dessas mulheres, né, nos cursos ligados à ciência, tecnologia e inovação. E isso, né, esses dois problemas se refletem no mercado de trabalho. As mulheres negras, atualmente, né, elas possuem, não, né, sempre, né, isso são dados históricos, né, as mulheres negras, elas possuem os piores indicadores sociais, né, elas ocupam funções menos desvalorizadas, não técnicas, não prestigiosas e não visíveis, né, elas possuem os menores salários e têm o maior índice de desemprego. E essas condições impostas à mulher negra é um reflexo do racismo estrutural que segrega e limita a mulher negra desde a educação básica até o mercado de trabalho. De acordo com o relatório para o desenvolvimento humano de 2019, as disparidades de gêneros estão entre uma das formas mais enraizadas de desigualdade, uma vez que essas desvantagens afetam metade do mundo, né? A desigualdade de gênero é uma das maiores barreiras para o desenvolvimento humano. Em nenhum lugar do mundo existe igualdade de gênero. E as mulheres, né, são discriminadas nos domínios da saúde, da educação, do doméstico e principalmente no mercado de trabalho. As desigualdades de gênero, né, estão associadas a normas sociais discriminatórias persistentes e que ditam os papéis sociais e as relações de poder entre homens e mulheres no seio da nossa sociedade. Então, né, a presente atividade, como eu falei anteriormente, né, tem o tema
que fala, né, do lugar da mulher negra, né, na ciência e tecnologia. Basicamente, né, vamos dar ênfase ao acesso. E essa atividade, ela visa ser um espaço de discussão, né, das questões relacionadas ao acesso da mulher e, principalmente, né, a mulher negra na área de ciência e tecnologia. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença e passo a palavra para a professora Jaqueline Dourado. Bom dia a todas e todos, né? Eu queria começar agradecendo o convite realizado pela professora Sheila Pereira. É sempre bom falar sobre temas que precisam fazer uma demarcação política e de identidade dentro do espaço universitário. E, assim, é importante quando a gente debruça e quando adentramos a este espaço, possamos também ocupar os diferentes espaços de comunicação e informação sobre algo que muitas vezes é visto como naturalizado, né? Eu gostaria de utilizar um homem para falar um pouquinho sobre desigualdade de gênero, porque traz uma coisa que a primeira parte do que a gente identifica é a divisão sexual, né? E em cima disso, essa desigualdade de gênero, ela vai ter, como a professora Sheila falou anteriormente, ela vai ter um marcador histórico, né? Ela é construída socialmente. E aí tem uma informação que é interessante, Bourdieu vai falar para a gente que existe um preconceito desfavorável contra o feminino instituído na ordem das coisas. Pode passar. E esse preconceito desfavorável contra o feminino, instituído na ordem das coisas, ele é visto, e aí é o primeiro desafio para a gente perceber, como algo natural. Então, meninas brincar com boneca e meninos brincar com jogos de montagem, pulando, levando. Então, isso é papel de menina e isso é papel de menino. Então, construído socialmente, essa divisão, ela ocorre desde o espaço familiar, né? Essa divisão ocorre no meio das profissões, mas ela também se dá no espaço escolar, no espaço institucional. E colocando dessa forma, Bourdieu vai trazer para a gente que isso são estratégias de dominação. Então, eu vou fazer um adestramento dos corpos para ocupação de determinadas funções e espaços. E isso se dá não só com relação à mulher, mas também com relação às minorias. E no nosso caso aqui, nós estamos falando de dois tipos de minoria: a mulher negra, né? E aí tem um desafio, e falar sobre a questão da desigualdade de gênero no espaço da universidade entra com algo que Bourdieu traz para a gente sobre duas possibilidades que se abrem de atuação da instituição escolar. Quando eu falo aqui, quando traz o texto de Bourdieu sobre a dominação masculina, ele vai falar do espaço escolar, mas vamos entender aqui que qualquer tipo de instituição, no caso da gente, é instituição de nível superior. Ela tem dois papéis. Ela pode reproduzir o que se dá no espaço da sociedade. Então, mulheres em cursos mais femininos e homens nos cursos considerados mais masculinos. Então, essa divisão é vista como algo natural, como se fosse o fluxo das coisas. E aí ele vai dizendo assim, ela tem a possibilidade de reprodução, mas ela tem outro papel, que é contribuir para as mudanças. Eu acho que esse momento de a gente conversar um pouquinho sobre o lugar da mulher negra nas ciências e tecnologias é justamente ocupando esse outro papel do espaço educacional, né?
entender que é uma relação de tensão de poder, né, de ocupação dos espaços, a ausência, por exemplo, de uma sociedade como a nossa, e aí eu vou falar aqui baiana, né? No caso, que a maioria são pessoas negras, né? Então, lá no IBGE vai dizer que negros são pardos e pretos, né? Pessoas pardas e pretas. Então, os negros, eles são maioria da população, mas está em minoria no espaço universitário. Quando a gente pensa em equidade, em uma sociedade que seria talvez mais justa, é a gente olhar uma representação daquela sociedade e ver um percentual aproximado da presença dessa população nos diferentes espaços. Então, tem um desafio que eu gosto de dizer assim, nós não podemos considerar a exceção como regra. Isso quer dizer o quê? Ter uma mulher negra em um curso de engenharia ou de ciência, então eu estou incluindo, tá? Isso é o suficiente. Numa população que, sei lá, 40% são de mulheres negras, então teria que ter cerca de 40% de mulheres ocupando esse espaço. Então, esse papel de tensionamento que ocorre, né, dessa ocupação, ela vai ter esse marcador, e aí pode passar. Ela vai ter esse marcador que Bourdieu traz para a gente, que é um marcador simbólico, né? Bourdieu vai falar que as mulheres têm em comum o fato de estarem separadas dos homens por um coeficiente simbólico negativo, que, tal como a cor da pele para os negros, ou qualquer outro sinal de pertencer a um grupo social estigmatizado, afeta negativamente tudo o que elas são e fazem. Então, ser mulher é um fator simbólico negativo. Ser mulher negra também. Ser mulher trans também. Então, todas as minorias, ser mulher com deficiência também. Então, todos esses fatores, ele é considerado simbolicamente um traço de marcação de diferença de tratamento e acesso aos espaços. E aí a gente vai começar a trazer isso, de certa forma, e a professora Sheila falou um pouquinho antes, sobre a questão do acesso. Se a gente olhar, pode passar, viu? Se a gente olhar sobre a questão de quem ocupa os espaços, então, nos cargos com maior prestígio social, os cargos, os cursos considerados também com alto prestígio social, os cargos de ocupação, de liderança, de chefia, todos esses, eles têm muito forte a baixa presença da mulher e da mulher negra, né? E isso se reflete no reconhecimento, na valorização, são elementos que a gente naturaliza a ausência, né? E que diz, como eu já ouvi algumas vezes, porque mulher tem menos aptidão, e considera a capacidade de aprendizagem até aptidão ou não, simplesmente. E aí Bourdieu fala algo que eu gostaria de dizer, que ele fala assim, a divisão sexual tem 3 princípios. Nesses princípios, ele vai falar que o trabalho feminino tem um trabalho voltado para a extensão do trabalho doméstico, ao cuidado, ao ensinar. Então, Jaqueline ser pedagoga é tranquilo, mas Daniela ser da área da computação, ela é mais assim, né? E se for para uma área da engenharia direcionada, considerada mais tradicional, então, sei lá, vai para engenharia mecânica, né? E são áreas que vão ter a presença muito menos das mulheres, e quando são vistas, muitas vezes são direcionadas a masculinizar
a sua atuação nesse espaço. E aí ele vai dizer que uma outra forma de divisão é que a autoridade, ela deve ser um papel desempenhado pelo homem. Na realidade, assim, ele está criticando, né? Ele está dizendo, ó, tem um problema, a divisão sexual marca isso. Marca que o trabalho da mulher tem que ser uma extensão do cuidado do lar, e aí os dados, agora, mais à frente, nos próximos slides, nós vamos dialogar, e a professora Sheila trazer para a gente como é que isso se dá no contexto brasileiro, tá? E o domínio ao homem é destinado aos objetos técnicos e das máquinas. Então, a técnica, a máquina, o considerado, né, o mais direto, o mais técnico, é para o homem. Então, essa divisão sexual, ela afeta negativamente a ocupação das mulheres nos diferentes espaços. E aí, eu gostaria de trazer umas informações que traz sobre essa questão da igualdade de gênero, né? Quando a gente vai falar aqui, e aí, não restringindo a discussão de gêneros ao aspecto de como é que eu vou dizer? A igualdade de gênero não se restringindo ao aspecto de ser homem ou mulher, né? A discussão de gênero vai para além disso, né? Envolve outros tipos de representação, e isso a gente precisa deixar claro. Essa igualdade, ela, no caso do trabalho desenvolvido pela Unesco, é principalmente voltado para a relação do sexo, então, em relação às meninas e meninos, homens e mulheres, né? E aí, lá na discussão sobre igualdade de gênero, e aí a gente vai trazer um pouquinho da Agenda 2030 da Organização da União Unidas, e para o objetivo dos ODS, né, que é o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, vai trazer que, primeiro, a igualdade de gênero é um direito fundamental, como a educação também é, como a saúde, as condições adequadas de vida são, né? É um direito fundamental, e que essa paridade, ela é interessante quando a gente olha, que quando você olha na educação básica, no fundamental específico, na paridade de gênero, no cálculo que é feito, né, pelo Relatório Mundial de Monitoramento da Educação, ele vai dizer assim, ó, no fundamental nós temos, quando pega de maneira agregada, essas diferenças vão ser muito marcantes, a depender do país, com fatores culturais, principalmente. Há uma paridade, uma certa paridade. Quando a gente vai para o ensino médio e ensino superior, essa paridade não é favorável, né, aos homens. Então, entram menos homens no ensino superior e entram menos homens no ensino superior e no ensino médio do que mulheres. Se a gente olhar o dado assim, é dizer, opa, então, se entra mais mulheres, por que a gente está buscando igualdade de gênero e dizendo que as mulheres precisam estar nesse espaço? Porque quando a gente olha isso e vai olhar nos dados da OCDE, nos dados da própria Unesco, das pesquisas realizadas da ONU com relação aos ODS, quando a gente olha, eu poderia chamar de uma falsa paridade. É um falso favorável. Que, por exemplo, ela está entrando no ensino superior, ok, em quais áreas ela deveria estar ocupando, quais áreas. Então, é nesse sentido que quando a gente começa a olhar os dados, quando ela começa a olhar os dados, a gente começa a observar que é uma falsa paridade. Tá? É uma falsa paridade. Eu vou pedir para recolocar a apresentação, o pessoal estava trocando. Obrigada às intérpretes. E aí a gente vai dizer que essa desigualdade interfere
no desenvolvimento sustentável dos países, né? Então, por que precisamos discutir isso? Porque os países precisam pensar em políticas públicas voltadas para que as meninas, né, tenham interesse, se aproximem das áreas de ciências e tecnologias, né? Então, todo esse processo, ela vai trazer para a gente, eu gosto da afirmação da Unesco, assim, o acesso aos diferentes espaços sociais. Então, ela tem que entrar, vamos pensar, se mulheres estão em maior número na sociedade, estaria também em maior número também no espaço universitário. Então, elas deveriam estar em maior número também nas áreas das ciências e tecnologias. E quando a gente pensar, ok, então, e quando a gente pensar, né, o que o ser feminino e o ser masculino, o acesso e a escolha não sejam determinados por essas características, tá? Eu não preciso ir para determinada área por ser considerada mais feminina ou menos feminina. E aí ele vai... Esse relatório de igualdade de gênero e equidade da Unesco, ele traz como marco algumas coisas para a gente estar dialogando, né? Ele vai dizer também que a equidade de gênero seria ofertar um tratamento igual com relação a direitos de oportunidades e sejam consideradas as especificidades. Então, assim, olhando de maneira agregada os dados, eles nos dizem uma determinada realidade. Mas quando a gente traz essas informações de maneira desagregada, a gente consegue verificar que tipo de igualdade está ocorrendo, se está ou não. Pode passar. Vamos lá. E aí a gente garante, e aí quando a gente pensa em equidade, é que a gente vai estar disponibilizando direitos de oportunidades às pessoas, para além de dizer que, por exemplo, a aprovação seja um mérito, né? Simplesmente jogando ao indivíduo a questão da escolha, né? Naturalizando e muitas vezes não percebendo de que tipo de decisão tem sido gerada em relação à ocupação desses espaços. Só para trazer aqui para a gente, ao acesso das mulheres, eles precisam ser demarcados, né? Como eu já falei, sobre os níveis mais elevados de ensino, a ocupação em cargos de chefia e liderança, cargos políticos, espaços de decisão. A primeira coisa, a gente precisa se ver nesses espaços, né? Então, acho que esse é o marcador desse encontro nosso aqui virtual, é isso, a gente precisa se ver na universidade, né? Precisamos nos reconhecer e também observar algumas coisas que a gente vai mostrar aqui nos dados, né? Que o acesso das mulheres à educação superior, ele tem ocorrido em áreas com menor reconhecimento social, menos qualificadas e consideradas, e aí vai as aspas, viu, gente? Ditas femininas, né? E essa igualdade eu gosto de Munanga vai trazer uma expressão que ele vai dizer assim, é uma igualdade falsa, tá? É uma igualdade formal, dizendo que quem quiser entrar na universidade, entra. Então, o problema é porque as pessoas vão procurar determinada área por causa só do interesse. E a gente não trabalha isso como um marcador de construção histórica. Pode passar. O acesso das mulheres, e aí eu vou estar falando das mulheres gerais, e agora nos dados a gente tem como mostrar
do acesso da mulher negra, ele vai ter, no caso do Brasil, algumas influências muito fortes, que é o processo de democratização da educação superior brasileira, as políticas de ações afirmativas já iniciada no início dos anos 2000, inicialmente nas universidades estaduais, nas universidades públicas estaduais e federais, agora como lei federal, né? E aí começa a trazer um novo cenário do acesso da população com subrepresentação no ensino superior. E essa implementação das políticas de ações afirmativas, a gente consegue visualizar sobre isso, principalmente no acesso das mulheres nessas áreas de ciências e tecnologias. Pode passar. Essa tabela traz informação para a gente que é onde é que estão as mulheres? Educação, saúde e bem-estar e serviços. Então, acima de 65% das mulheres, elas estão nesses lugares. Onde é que estão menos as mulheres? Nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, nas áreas das engenharias, tem um equilíbrio nas áreas dos negócios. Então, são informações que traz para a gente esse marcador do que a gente estava falando do espaço de ocupação. Então, as mulheres vão para as áreas consideradas socialmente ditas mais femininas, saúde e bem-estar, educação, né? E os homens vão para as áreas das tecnologias de informação e comunicação, área das ciências naturais e matemática, né? As áreas da engenharia, da produção e construção. O que acontece é, elas vão para as áreas consideradas com menor prestígio social, com menores remunerações, enquanto os homens têm ido para as áreas consideradas de maior reconhecimento, relacionada à técnica, à informação. Sheila está mudo. Desculpa, tá mudo, né? Bem, contribuindo um pouco com a informação que a professora Jaqueline trouxe, podemos perceber que dentro das áreas, né, das ciências exatas, a gente pode ver que as mulheres, né, têm ali um percentual maior quando se fala das ciências da Terra, né, e matemática e estatística, né, porque dentro das áreas, né, das ciências exatas, talvez sejam, né, um dos cursos, né, com essa questão, né, menor prestígio, menor remuneração. E um fato interessante em comentar é que um dos fatores, né, um dos principais fatores, né, para a ocorrência disso é a falta de representatividade, né? A mulher negra, né, a criança, a menina, né, no seu ensino básico, ela não vê a representatividade nas escolas, né, porque são poucas as professoras na área de física, na área de química, né? Na nossa família a gente não tem esse direcionamento, né? Na realidade a sociedade já não nos direciona para isso. E talvez essa questão, né, da falta da representatividade negra, né, nessas áreas para as meninas pode implicar diretamente nas suas escolhas, né, em relação aos cursos, né, principalmente porque os cursos na área, né, da ciência e tecnologia são ditos que são os cursos mais duros, né, cursos que falta um pouco essa coisa da emoção, essa questão emotiva, né, que nós mulheres, né, apesar de sermos fortes, né, sermos bastante fortes, ainda temos, né. Podemos perceber também, né, que ao longo do nosso processo, né, de aprendizado, se vocês observarem aí esse gráfico 1, né, já comentando, professora, daí essa, desculpa, tá me intrometendo,
A gente pode ver que, mesmo com, né, as políticas de ações afirmativas, né, a presença de mulheres e homens pretos na área de ciência e tecnologia ainda é pequena, né? Se a gente observar, né, a proporção de mulheres brancas, né, na área da ciência e tecnologia é maior do que a proporção de homens, de mulheres pretas e pardas e de homens pretos e pardos, né? Então, nessas áreas estão aí demarcando espaço em relação à segregação de corpo, né? Que os brancos, né, tanto a mulher branca feminina e o homem, a mulher branca e o homem branco, ainda, né, mesmo com, né, as ações afirmativas, são a população que mais entra na área de ciência e tecnologia. A gente está com um tempinho de atraso entre a passagem e um outro do slide. Eu vou pedir, pode passar o slide para o próximo, para a gente ir comentando. Podemos observar, né, nesse gráfico, que as mulheres pretas e pardas, né, elas estão em menor número na área, né, nos cursos das ciências naturais e matemáticas, né, dentro da área da ciência e tecnologia, né, as mulheres pretas e pardas, né, que estão dentro dessas áreas, elas estão em menor número nos cursos ligados à computação e tecnologia e ciência da informação, né, e com ênfase aqui na mulher preta, que eu coloquei aqui em amarelo, né, para a gente perceber, né, que nos cursos de engenharia, né, que é aqui engenharia, produção e construção, né, tanto a mulher preta como a mulher parda, porque eu estou fazendo essa distinção, né, porque a mulher preta, ela está em menor número na universidade, principalmente dentro dessas áreas, quando a gente também compara a mulher preta, a mulher parda, né? E se a gente pode ver, a mulher branca, né, em todos os, na maioria dos cursos, né, ela ainda tem um percentual maior do que o homem preto, né, do que o homem preto. Então, esse gráfico, ele mostra, né, a realidade que hoje, né, permeia as nossas instituições, né, de nível superior. E as mulheres, né, só voltando, né, e as mulheres pretas, né, e pardas que estão nessas áreas, estão nos cursos um pouco mais brandos, né, que são os cursos ligados à engenharia de alimentos, né, à engenharia química, à engenharia sanitária e ambiental, né, e isso, né, é um marcador que reflete realmente a questão, né, ainda, mesmo na área da ciência e tecnologia, a gente ainda tem essa questão que segrega e que divide, né, os espaços das mulheres negras, né, nos cursos que a gente diz, né, de alto prestígio dentro da área da ciência, tecnologia e inovação. Essas informações, né, são informações do Censo Superior, né, de 2019, né, são informações, né, disponibilizadas pelo INEP, e podemos perceber que na área de ciência e tecnologia, 27%, né, dos estudantes são femininos, né, e 73% masculino. Podemos perceber que o homem, que a cor preta e parda está em menor número, né, ou seja, os negros ainda estão em menor número do que quando a gente compara, né, com a população branca. E uma coisa que chama bastante atenção, né, a população indígena, né, que mesmo, né, com todas as políticas de ação afirmativa, ainda nós temos um percentual muito pequeno, né, da população indígena também ocupando desses espaços. E principalmente quando, né, vamos observar a questão da mulher indígena, né, que nós não iremos tratar aqui nessa live hoje, porque, né, seria um outro momento para se tratar disso. A região sudeste é a região com maior percentual, né, de estudantes na área da ciência e tecnologia, seguido pela região
Nordeste e a região Sul, né? A mulher preta, né, a mulher negra, enfim, elas estão mais presentes, né, no Sudeste e na região Nordeste. Já a mulher branca está um pouco mais presente, né, na região Sudeste e na região Sul. Pode passar, Jane. Pode. Bem, em relação, né, e aí podemos ver um pouco mais detalhado essa questão da cor, né, do sexo e da cor, né, nessas áreas das ciências, né. Podemos perceber que a mulher, a mulher branca, a mulher parda, né, está em maior quantidade quando a gente compara com a mulher preta. Então, é por isso que mesmo, né, as mulheres negras, né, e quando eu falo negra, como a professora Jacqueline falou, né, que são as pretas e as pardas, né, o percentual dessa população ter aumentado, né, nos cursos da ciência e tecnologia, também graças às ações afirmativas, né, a mulher preta, né, ainda é a mulher preta ainda está em menor percentual. E quando comparamos, né, um dado que eu achei bastante interessante, né, quando comparamos a questão da cor nas instituições de ensino superior, privada e pública, a gente pode perceber que a gente tem o maior percentual, né, de estudantes, né, brancos, pardos, amarelo, indígena nas instituições de ensino superior privada, né? E quando vamos observar a mulher preta, né, eu falo a mulher preta, observem que a mulher preta está em maior número nas instituições públicas, e isso é um dado bastante interessante, né, que enquanto nós temos, né, os outros grupos, né, concentrado um pouco mais nas instituições, né, de ensino superior privado, a mulher preta, ela está em maior número nas instituições, né, de ensino público. Né? E isso é interessante, né? E isso reforça a importância de políticas de ações afirmativas, né, de políticas públicas voltada para a inserção desse grupo nas áreas, não só nas áreas de ciência e tecnologia, mas também em outras áreas, como a medicina e o direito. Teve um probleminha aí na apresentação? Deixa só voltar um pouquinho. Viu, professora Sheila? É interessante esse marcador que você traz para a gente, justamente a ocupação do que lá no início a gente começa a dialogar, né? Onde é que estão os homens? Por que falar sobre igualdade de gênero, sobre igualdade de acesso aos espaços da universidade, né? Quando a gente desmembra esses dados, no geral, era favorável à mulher. Mas quando a gente coloca em determinadas áreas, vai ver que essa participação da mulher negra, ela consegue reforçar o que os retratos das desigualdades no Brasil, no estudo que tem, vai trazer, né, dos marcadores, né, que você falou. As mulheres negras estão ocupando os piores indicadores, no sentido maior taxa de analfabetismo, de desocupação, de acesso ao espaço universitário, e quando isso a gente olha por área do conhecimento, isso se torna evidente. Deixa eu só voltar à apresentação, só para a gente mostrar, né, um outro resultado bastante importante, que é, né, de acordo com os anos, né, a proporção de mulheres, né, que ingressaram na área de ciência e tecnologia, a gente percebe que de 2010 a 2015, né, houve um aumento de cerca de 40%, né, das mulheres nessa área, né,
e houve, né, uma diminuição do percentual de homens, né, na área de ciência e tecnologia, lógico, né, que não é um percentual expressivo, mas, né, é algo que a gente chama bastante atenção. Só que de 2005, de 2015 a 2019, podemos perceber que houve uma diminuição, né, de 16% no aumento, né, da presença de mulheres, né, nessas áreas, e um aumento de 7,7% por cento dos homens, né? Provavelmente, né, eu não sei, mas talvez a gente ainda não fez essa relação, né, que seja o efeito do SISU, né, ao acesso, né, ao ingresso dos estudantes, né, nessa área. Pode passar. Quando vamos analisar, né, o, o percentual, né, de estudantes, né, segundo a cor e o sexo, né, nessas áreas, durante de 2010 até 2019, né, o que podemos perceber é uma predominância, né, do homem branco, né, nas áreas de ciência e tecnologia, né, do homem branco, da mulher branca, né. Quando a gente vai observar, né, do homem branco, da mulher branca e com, né, uma certa intimidação, o aumento também do homem pardo na área da ciência e tecnologia. Isso quando a gente compara, né, os dados de 2010 até 2019, né, e em menor número, né, aqui a mulher preta, né, a mulher preta e a mulher parda, né, quer dizer, né, menos do que, e quando a gente vai observar, né, a população indígena, né, a população indígena ainda assim também tem um percentual muito pequeno, né, de estudantes também que estão ingressando nessas áreas, né, se a gente for comparar esse período, né, no tempo. Vocês não estão vendo, mas eu vou falando, tá, os dados, porque a apresentação, né, não está aí, mas eu vou falando assim mesmo para a gente não demorar muito, tá, não perder muito tempo, tá. E podemos perceber, né, quando a apresentação voltava a falar para vocês, que as mulheres, né, elas estão mais presentes, como eu falei anteriormente, né, a gente tem aí 51, né, no censo de 2019, 51,9% das mulheres, elas estão presentes no curso de Química, e 62,2%, né, da nossa população, né, de mulheres está presente nos cursos de processos de alimentos, tá? Ou seja, né, no curso de engenharia de alimentos. Enquanto que nos demais cursos, o que predomina é a presença do homem, né? Principalmente quando a gente vem aí o curso de engenharia mecânica, né? Na área, né, de energia. Deixa eu ver outra aqui, na área de gestão e desenvolvimento de softwares também os homens estão, né, em maior proporção do que as mulheres, né, então, como a professora Jaqueline falou, né, mesmo dentro, né, desses processos, né, mesmo dentro da ciência e tecnologia, as mulheres, né, ainda estão em cursos que são menos prestigiados, como ciências da terra, né? Embora, né, os homens ainda estejam em maior número, mas a gente tem aí 41,8% das mulheres na área de ciências da terra, 49,8% das mulheres, né, estão no curso de engenharia química e de processos, né? 65,2% nos cursos ligados a processo de alimentos e 51,9%, né, nos cursos de química. E quando vamos olhar, né, dentro desses cursos, a mulher negra, né, a mulher negra, em sua maioria, está dentro dos cursos, né, elas entram mais na universidade nos cursos de química, nos cursos de processos de alimentos e nos cursos de ciência da terra, né, e nos cursos de matemática e estatística. A professora Jaqueline, ela pode falar um pouco, Jaque, sobre a sua experiência, né,
do seu projeto, né, de doutorado, sua tese de doutorado, né, que analisa os dados da UFBA. Ela vai trazer para a gente algumas reflexões importantes, né, do que ela percebeu na pesquisa. Vamos lá. Eu espero que já esteja projetando, que agora quem está projetando sou eu, então eu não consigo visualizar os dois espaços. Acho que essa pesquisa da tese, ela tem um marcador interessante de relação de pesquisa entre a professora Sheila e eu, então ela tem muito de nós duas no trabalho, e isso é importante registrar. Essa distribuição, e aí a gente vai falar aqui específico das engenharias da UFBA, a gente pega o período antes das políticas de ações afirmativas em 2004, né? E aí a gente, aqui tem mulheres cotistas, mas vamos considerar que mulheres cotistas, em 2004 não tinha política, a gente criou uma variável que fosse semelhante ao perfil para fazer esse simulado, representava apenas 2%. Em 2016, ela vai atingir 11,5%. Então, assim, quando a gente observa o gráfico, esse marcador continua, né? Entram mais homens, independente da cor, e entram mais mulheres brancas do que mulheres negras. Né? Isso é muito forte. E com o tempo, há uma aproximação, e aí vocês podem começar a observar, 2012 há uma mudança no percentual das políticas de ações afirmativas com a lei federal, e há uma aproximação, tende a ter uma aproximação aqui da relação do percentual de aprovados no vestibular, no caso, na universidade, né, com ingresso na universidade. Quando a gente olha a distribuição do percentual, aí tem dados de 2004 a 2013, quando a gente tinha acesso aos dados do socioeconômico da universidade, dos estudantes que respondiam, então não são de todos, a gente observa em 2013 uma diminuição de estudantes brancos de 46%, um aumento de estudantes pretos de 59,7%. Então, quando a gente olha a população de brancos em 2013, 27,8%, e lá, quando a gente olha o percentual da população, do perfil da população baiana, né, que tem, a gente vai observar se esses dados se assemelham ou ainda se são diferentes nesse sentido. Então, a gente observa, de maneira geral, que ao longo dos anos vai ter uma diminuição do ingresso de brancos com as políticas de ações afirmativas e um aumento do acesso da população negra no espaço universitário. E aí eu queria trazer que um dos marcadores que a gente consegue identificar nessa inclusão da mulher negra no espaço das áreas, no caso das engenharias, para a gente ela foi verificada com a implementação do sistema de reserva de vagas pela universidade. Isso possibilita um aumento no percentual de mulheres nos cursos de engenharia de maneira geral. Esse maior crescimento, mesmo estando em menor número, ele ainda é maior para as mulheres negras, né? Mesmo tendo um menor percentual de ingresso. A ausência, é interessante a gente observar que, por exemplo, em 2004, que não tinha política de ações afirmativas, não existiam pessoas com perfil, né, no caso, mulheres negras, cotistas, com nível socioeconômico baixo, oriundos de escolas públicas em 2004, não existiam alunos ingressantes que ingressaram em engenharia mecânica, sanitária e ambiental, minas e elétrica. Considerando que nessas engenharias, tirando a engenharia sanitária e ambiental, as mulheres já possuem baixo ingresso, né? E em 2005 e 2006, já com a política de ações afirmativas na UFBA, essas mulheres não possuem nenhum ingresso em engenharia elétrica. Então, a gente vai observando que, mesmo tendo um aumento, a gente consegue verificar que esse aumento ele se dá ainda em áreas setorizadas dentro da própria engenharia.
Então, se a gente fosse olhar, tem duas questões, né? Entram menos mulheres nas engenharias, mas existem entradas menores ainda, inferiores nas mulheres em algumas engenharias. Exemplo da mecânica, minas, elétrica, são bem marcadores, são áreas tradicionais das engenharias e que há pouco ingresso das mulheres. E aí a gente vai observar, eu gosto de uma expressão que a Olinto vai trazer para a gente, que é esse marcador, né? As mulheres vão para a área das engenharias, onde é considerado mais para a parte da gestão, mas quando é para o chão da fábrica, né? Lá para o piso do chão, lá no chão da fábrica, quem vai é o homem. Então, há uma certa de áreas consideradas mais femininas. A professora Sheila apresenta isso para a gente quando ela vai lá para de alimentação, para a área química, né, para engenharia química de alimentação. Então elas vão para essa área. Quando elas vão para as áreas mais específicas, elas às vezes desenvolvem trabalho, e aí é na literatura, não específico nessa pesquisa evidencia que elas vão desenvolver as atribuições relacionadas à área da gestão dentro da área das engenharias muito mais do que no laborativo, no trabalho mais do cotidiano da obra, da empresa, da fábrica, né? E a gente consegue observar que, inclusive, dentro da própria área, a gente consegue ver essa divisão sexual do trabalho. Algo que a gente identificou na nossa pesquisa, naquele momento, com os dados da UFBA, foi que pensou, né? Entra mais mulheres, ou entra menos mulheres, por quê? Né? Será porque se matriculam, faz a inscrição, a seleção, mas muitas são reprovadas, então elas não conseguem entrar. E aí algo que nos chamou a atenção e traz essa indagação e vai essa necessidade da gente pensar políticas públicas mais ampliadas, é sobre essa semelhança na proporção de inscritas e aprovadas, né? Provavelmente, e aí a gente teria que fazer novas pesquisas para verificar o porquê da baixa procura, não é porque se inscreveram muitas e poucas foram aprovadas. Essa proporção ela é semelhante entre inscritas e aprovadas, né? Então, quando a gente pega a referência do acesso ao ensino superior, né? A gente consegue observar, principalmente com os dados da UFBA, com relação ao ingresso de pobres e negros. Esse é um marcador muito forte para a gente. E, no caso da UFBA, nas engenharias, o ingresso de mulheres negras, cotistas. Então, mesmo permanecendo em menor número, essa influência dessa política, né, dentro do espaço universitário, tem oportunizado o ingresso dessas mulheres. Alguns fatores que influenciam na escolha das mulheres. A gente começou falando sobre essa demarcação do papel da escola, né? E esse papel da escola, a gente às vezes demarca muito mais que a menina ficar quieta, tem que estar sentadinha, comportada. Não, o menino é agitado mesmo, ele não para em pé, ele é não sei o quê. Então, a menina é porque a letra é mais bonita, vai escrever. Ah, não, é porque o menino pode escrever de qualquer jeito, mas ele faz uns cálculos lá. Então, essa construção dos papéis, ela se dá desde a formação básica, desde o espaço familiar, mas a gente, enquanto espaço escolar, a gente demarca isso muito, né? E é um desafio para a gente, enquanto professor, né? Essa hierarquia das práticas pedagógicas que a gente acaba realizando e, principalmente, por ser algo tão naturalizado, muitas vezes não é demarcado politicamente como algo que precisa ser debatido, né? Existe uma segregação horizontal, ou seja, uma atuação social que leva as mulheres a serem consideradas mais ou menos aptas para determinadas carreiras ou profissões, e isto é visto de maneira natural.
Sheila, se você quiser ir falando também, que quando eu começo, às vezes vai passando. E eu queria falar ainda algumas considerações para a gente, que é sobre alguns aspectos de demanda de novas estratégias de inclusão das mulheres. Daniela vai falar um pouco da experiência dela, Sheila vai trazer a experiência que tem sobre projetos que tem essa questão da perspectiva da inclusão da mulher negra, né? E aí a gente tem, em âmbito macro, um desafio de equidade entre mulheres e homens no espaço educacional. Então, os dados de hoje que a gente traz aqui é para desconstruir esse mito. Entra mais mulher, tá tudo bem. Não, entra mais mulher, mas a gente não tem as mesmas oportunidades e ocupação dos espaços. O que seria ideal? A gente olhar para a população e ver que aquele percentual ele fosse representado nos diferentes espaços de poder, de acesso, e no caso da gente, no espaço educacional. A participação nas áreas tecnológicas e de engenharia e matemática, o estímulo, né, na formação de professores, eu acho que tem algo interessante que é o se ver, né, as meninas precisam, e as meninas pretas precisam se ver nesses espaços. No âmbito micro, a elaboração de políticas dentro das instituições, com ações direcionadas à questão do acesso de mulheres na área, né? Então, não adianta ter só uma política de ações afirmativa geral, se eu preciso ter ações focalizadas sobre a paridade de gênero, né? E principalmente no foco das mulheres negras. Então, por que vocês estão falando isso? Porque é militante? Não, porque os dados nos mostram que o acesso é desigual, né? E aí, quando a gente pensa numa sociedade sustentável, a igualdade de gênero e o enfrentamento dos problemas gerados por práticas discriminatórias, ela nos coloca, nos demanda, né? Eu acho que posso dizer assim, a ruptura dos estereótipos, né? Que tem limitado a inserção das mulheres, inclusive nas práticas relacionadas ao trabalho, a ocupação nos estágios. Então, a gente precisa ouvir essas mulheres que estão nas áreas das ciências e tecnologias, ocupando esses espaços e, ao mesmo tempo, militando, e a gente, enquanto instituição pública de ensino, trazer para o debate, para além do debate, mas para a proposição de ações que efetive a inclusão da mulher negra numa sociedade que a maioria são mulheres negras, né? Obrigada, professora Jaqueline. A gente precisamos começar a nos questionar por que somos tão poucas, né, na área da ciência e tecnologia, né? A mulher negra, ela sofre racismo duas vezes, uma por ser mulher nessas áreas, né, e a outra por ser negra. Mas mesmo com toda essa dificuldade, essa baixa representatividade, né, da mulher negra nesses espaços, a gente tem algumas iniciativas, né, na realidade, no Brasil, a gente tem várias iniciativas que eu costumo chamar que são iniciativas de sucesso, né? Eu vou falar particularmente de uma iniciativa que eu tenho mais propriedade para falar, né, que é o projeto Alguntec, né, que é um projeto o qual eu participei, né, durante um bom tempo, né, que é um projeto que fez, né, teve um significado muito importante na minha vida, né, o projeto Alguntec, né, ele consiste em um conjunto de ações, né, destinadas a fomento da ciência e tecnologia, né, desenvolvida pelo Instituto Cultural Esteve Biko. Para quem não sabe, o Instituto Cultural Esteve Biko um instituto educacional, né, onde a sua base, né, é a base educacional. Eu estudei nesse instituto, eu fiz meu pré-vestibular nesse instituto, e a missão do Instituto Cultural Esteve Biko é promover a ascensão político-social da população negra por meio da educação e valorização de sua ancestralidade, né? Então, dentro desse projeto Alguntec, a gente desenvolve junto com estudantes, não é um projeto voltado apenas para as mulheres negras, né? É um projeto voltado para a juventude negra, juventude que eu falo, meninos e meninas, né? O objetivo desse projeto é inserir esses jovens negros, né?
de periferia nas áreas de ciência e tecnologia. Então, o projeto Alguntec, né, ele começou lá em 2005, né, ele funciona até hoje, né, mesmo com todo o baixo investimento que nós temos, né, na educação. Esse projeto, ele é um projeto diferenciado, porque os estudantes, né, que participam desse projeto, né, a gente tem, desde a coordenação aos professores, né, uma equipe competente e responsável, né, e que se preocupa com a juventude negra, né, principalmente a juventude negra na Bahia, né. A ideia do projeto é a gente dar oportunidade para que essa juventude negra, né, adentre a universidade nas áreas da ciência e tecnologia. Então, durante todo esse período, né, já são muitos estudantes, né, que passaram por esse projeto. Esse projeto, ele tem uma característica diferenciada, porque nós temos uma disciplina, pode voltar, Jaque. Nós temos uma disciplina que falamos que é o carro-chefe do Instituto Cultural Steve Biko, né, que é a disciplina CCN, que é Cidadania e Consciência Negra, uma vez que os estudantes que passam pela instituição, seja em qualquer um dos projetos que a instituição tem, a gente tem essa formação, né, de ciência e cidadania, que é tão importante, e no projeto Alguntec, além disso, a gente começa a despertar esse interesse dos estudantes na área, né, da ciência e tecnologia. Uma vez que a representatividade, né, uma vez que esses estudantes, eles começam a se enxergar, né, dentro da universidade, desses espaços, porque dentro da instituição a gente tem referências, né. Então, o projeto Alguntec é um projeto em que a gente promove, né, essa formação, né, uma formação um pouco mais técnica, né, voltada, realmente direcionada para essa área da ciência e tecnologia, né, desses jovens. Nem todos os jovens que passaram pelo Alguntec entraram na área de ciência e tecnologia, mas a maioria dos jovens, né, que passaram pelo projeto, né, ao escolher o curso, né, de graduação, geralmente, né, escolhem os cursos ligados à área da ciência e tecnologia, porque estimulamos, né, a todo momento eles são estimulados dentro desse projeto. Em 2008, né, esse projeto, ele ganhou um prêmio, pode passar, Jaque, que é o prêmio, né, que é o prêmio Jovem Cientista. Eu fui a representante, mas não fui eu que ganhei o prêmio, tá? Foi a instituição, o Projeto Alguntec, porque é uma experiência realmente nova, é uma experiência que dá certo. Se a gente tivesse um pouco mais de investimento na educação, né, e em projetos, né, parecidos com o Alguntec, com toda certeza a gente teria uma outra característica, né, da população jovem baiana em relação a essas áreas, né. Então, em 2008, o tema do Prêmio Jovem Cientista foi desigualdades para reduzir educação para reduzir as desigualdades sociais, né? E o projeto Alguntec, ele se inseriu dentro, né, desse tema e ganhou em primeiro lugar na categoria graduado, né? E aí escrevemos um artigo, né, falando sobre o projeto, em que o nosso objetivo era promover a incorporação do saber científico no ambiente cultural da juventude negra de Salvador, né, na perspectiva de uma melhor inserção desses jovens, né, na atual sociedade tecnológica, contemplando as demandas da exclusão racial e de gênero, né. Então, foi um momento extremamente gratificante para toda a equipe do Alguntec, do Instituto Cultural Steve Biko, porque foi realmente o reconhecimento do nosso trabalho, né, que fazemos com tanto carinho, com tanto amor. Hoje em dia, o projeto funciona, né, na escola Edgar Santos, ali no Garcia, né, tem uma outra configuração, né, porque, né, a gente tem um problema muito sério com essa questão de financiamento, né, mas o projeto existe, né, mesmo com a configuração, né, um pouco diferenciada, mas o que esses jovens que passam pelo Alguntec têm, né, toda essa consciência, a importância de ocupar esses espaços, né, no ensino superior e principalmente nessas áreas, né, nas áreas ditas de alto prestígio, né. Dentro desse projeto Alguntec, os estudantes, né, têm disciplinas, né, desde robótica, matemática, física, química, né, até essa disciplina que eu falei, que é ciência e consciência negra, que é um dos carros-chefe da instituição e também um dos carros-chefe do projeto Alguntec, né.
Quem não conhece a instituição, né, Instituto Cultural Esteve Bíblico, ela fica ali, a sua sede é na Rua do Paço, número 4, né, no Pelourinho, ali no Largo do Carmo. Eu coloquei aqui o telefone e o site, né, a página da instituição. Quem tiver interesse, vocês podem estar acessando, né, a página da instituição, conhecendo um pouco mais do trabalho que a instituição desenvolve, né, eu creio que muitos já conhecem, já ouviu falar no Instituto Cultural Esteve Bíblico, e quem sabe também contribuir, né, porque o que precisamos é de parcerias para que esse trabalho, né, cada vez mais seja reconhecido. Vamos ouvir agora, né, um pouco da experiência da mestranda Daniela Almeida, né, ela, como eu falei anteriormente, ela faz mestrado, né, na área da ciência da computação na UFBA, e ela vai comentar, né, compartilhar, na realidade, com a gente um pouco da sua experiência, né, como mulher negra, né, dentro dessa área. Bom, eu vou falar um pouco sobre minha jornada, que faz muito, que tem uma representação prática no que as meninas acabaram de apresentar, né? E aí, na sequência, eu vou trazer algumas conclusões diante da jornada em que eu estive, né? Minha jornada com o ensino, ela começou na escola particular. Eu estudei na escola particular até a 4ª série. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, mestre de obras, e a patroa da minha mãe, que virou minha madrinha, pagava meu ensino, né, na escola particular até a 4ª série. Depois disso, não foi mais possível, e aí eu fui para a escola pública, a partir da 5ª série, que hoje a gente é considerado como 6º ano, né? E aí, desde então, minha jornada seguiu toda na escola pública. E uma das primeiras coisas que eu percebi, ainda nova, quando eu saí da escola particular e fui para a escola pública, foi que no meu primeiro ano da escola pública, eu segui aprendendo as mesmas coisas que eu tinha dado no meu último ano da escola particular. Então, neste momento, eu já comecei a perceber que os meus coleguinhas que seguiram na escola particular estavam, em termos de conhecimento e aproveitamento de conteúdo, um pouco mais avançados do que eu, porque eu estava aprendendo coisas que eles já tinham aprendido antes, e esse, obviamente, é um recorte meu, não significa que toda escola pública passa um ensino atrasado em relação à escola particular, né? No ensino médio, eu segui na escola pública e sempre dividi o meu ensino na escola com outras atividades. Então, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz um curso gratuito e um curso bem completo no Senai, e foi um curso na área de tecnologia, e era um curso que, com certeza, eu não teria, meus pais também não teriam condições de pagar se fosse um curso particular, né? Foi nesse momento que eu me inseri na área de tecnologia. Eu não vou lembrar exatamente agora o ano, mas eu lembro que foi um momento que já existiam blogs, e aí acabou sendo, as mulheres acabou tendo um pouco mais de inserção na tecnologia por conta dos blogs, né, que começaram a surgir, e aí eu ganhei um computador e comecei a mexer bastante no Tumblr, que é tipo um blog, né, eu vi que a gente conseguia personalizar algumas coisas, mexer com HTML, que é uma linguagem de marcação que a gente usa em computação, né, e aí eu comecei a mexer com isso, e quando surgiu a oportunidade de fazer esse curso, minha mãe valoriza muito a educação, ela tem um repertório que eu acho que muitas mulheres que são de baixa renda têm, né, principalmente as que atuam como empregada doméstica ou coisa nesse sentido, que é querer que seus filhos tenham uma carreira diferente da que elas possuíam, né? Então, minha mãe sabia que o meio de fazer isso era com a educação. Ela valorizava muito isso, e aí ela me falou, olha, tem esse curso de Senai, é gratuito, escolha um desses na lista e faça. E eu procurei alguma coisa que tivesse relacionada com computador na lista e fiz esse curso. No caso, foi redes de computadores, não foi muito a área que eu segui dentro da computação, mas foi um start que foi muito importante para mim, entender como é que funcionavam as coisas e entender que era um mundo possível para mim. Óbvio que
esse recorte, acaba sendo um recorte, né, essa possibilidade de eu conseguir fazer um curso gratuito no turno posterior ao que eu fazia o ensino, porque muitas pessoas, apesar das mães, dos pais valorizarem a educação, às vezes não é possível porque o jovem precisa trabalhar e contribuir na renda dentro de casa. A partir do segundo ano, eu fiz esse curso durante o meu primeiro ano do ensino médio, né, e a partir do segundo ano eu comecei a estagiar fora da área da computação, mas eu já tinha uma noção eu comecei a ter uma noção de como que funcionava o mercado de trabalho. E aí, no terceiro ano, eu me deparei eu estava no ensino médio, eu estava estagiando no turno da tarde, no ensino médio até de manhã, e eu precisava estudar para o Enem, porque uma certeza que eu tinha, desde que eu ingressei no ensino médio, é que assim que eu finalizasse, no ano seguinte, eu começaria a graduação. E isso vem muito da possibilidade que eu percebi quando isso aconteceu com minha irmã. Então, eu tenho uma irmã mais velha, que ela foi minha referência no sentido de, eu sei que agora é possível que pessoas pretas, mulheres pretas, ainda que ela não tenha entrado na área de computação, mas eu comecei a perceber que era possível que mulheres pretas conseguissem entrar na graduação, né? Então, eu tinha uma referência não de computação, mas eu tinha uma referência de possibilidade de ensino superior. Então, eu comecei aí a dividir o tempo entre estudar de manhã, trabalhar à tarde e à noite estudar para o Enem. E depois de ter feito o Enem, começou o processo de decidir qual o curso que iria fazer, né? E aí decidir por computação foi difícil porque eu não tinha referências. Então, no curso do Senai que eu fiz, era um curso de redes de computadores, foi um curso bem legal e a maioria, como já foram apresentados nos dados, a maioria das pessoas que estavam fazendo o curso eram homens. Eu tinha 2 mulheres para uns 20 homens que estavam ali na turma. E eram todas pessoas que estavam entrando na área, né? Eram jovens que estavam fazendo o primeiro curso na área de computação. Então, assim, acaba sendo legal compartilhar, mas as referências que eu tinha, ou seja, os professores naquela época, eram todos homens. Então, homens brancos. Então, eu não me via representada ali, né? Então, fiquei muito num dilema de se eu iria ou não, porque é uma área muito masculina, talvez não seja uma coisa que vale eu exercer. Talvez eu pensei muito, inclusive, em fazer psicologia, né? Eu fiquei muito balançada entre ir para a computação e fazer psicologia. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer computação, aí eu comecei a pensar sobre qual dos cursos na área de computação eu faria. Porque hoje a gente tem sistemas de informação, tem os cursos tecnológicos, né, os tecnólogos, né, de sistemas para a internet, que foi o que eu fiz, tem análise de sistemas, tem ciência da computação e tem engenharia. E a UFBA nunca foi, ou universidades federais no geral, né, mas como eu morava em Lauro de Freitas, eu tinha a UFBA como referência. A UFBA nunca foi uma opção para mim, porque eu sabia que eu precisava trabalhar enquanto eu estivesse fazendo a universidade. E o que eu conhecia da UFBA na época era, além de você não vai poder trabalhar enquanto você estiver fazendo o curso, você também vai demorar muito mais para se formar do que você, tipo, você entrou num curso de 4 anos, você vai levar aí pelo menos uns 6 anos, porque vai ter greves. E aí, para mim, pensar que eu iria ficar 6 anos na universidade e sem poder trabalhar, sem poder contribuir para a renda da minha família, era uma coisa impossível. Então, eu nem cogitei a UFBA como possibilidade e comecei a pensar em outras possibilidades, né? E uma delas foi ter uma bolsa do ProUni. E que foi o caminho que eu segui, foi o que me ajudou, porque se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber que a graduação particular, o valor das mensalidades de uma graduação particular na tecnologia, né, em qualquer uma das áreas de computação, é um valor caro, e é um valor que eu não conseguiria pagar, mesmo que eu trabalhasse somente para pagar isso, porque, além disso, tem toda uma questão de transporte, toda uma questão de
ter recursos para fazer trabalho, pagar internet, energia, enfim, né? Várias coisas que eu não teria condições de custear se não fosse pelo ProUni. E dentro do ProUni, eu ainda assim, eu consegui uma bolsa de 100% e foi justamente pela ação afirmativa que Jaque e que a professora Sheila falaram, né? Que as cotas. Então, competir com pessoas que possuem uma jornada completamente diferente da minha e que talvez não precisam, tipo, puderam se dedicar muito mais ao estudo do que eu pude me dedicar, porque eu dividia o tempo com trabalho, estágio e tudo isso, além da qualidade do ensino, seria muito desafiador e ouso a dizer injusto para conseguir uma bolsa, né? Então, daí eu preferi optar por tentar a bolsa através de cotas e daí eu consegui. Então, estudar e trabalhar sempre foi uma realidade para mim. E o que eu encontro de benefícios disso é que eu iniciei minha carreira muito antes de muita gente que fazia o mesmo curso que eu, porque além de eu ter experiência profissional, mesmo que não fosse na área da computação, eu ainda tinha experiência com os cursos de computação que eu acabei fazendo por fora enquanto eu estudava, seja na universidade particular, seja no ensino médio. Porém, eu também deixei de aproveitar muita coisa na universidade. Então, eu não fiz iniciação científica, por exemplo, eu tive pouquíssima inserção à vida acadêmica enquanto eu estive na graduação, porque eu precisava fazer outras coisas. Então, o tempo que eu estava dedicada à universidade era somente o turno da noite e ao tempo que eu estava estudando em casa, enfim. Mas durante todo o dia eu estava ali trabalhando para conseguir contribuir para a renda da minha família. Hoje eu tenho 4 anos de formada em sistemas para a internet. Comecei como programadora, hoje eu sou engenheira de dados sênior, e o meu maior objetivo é conseguir ajudar mulheres nessa jornada. Mulheres no geral, mas especificamente mulheres negras, por todos os dados que a gente já viu aí, né? E porque se ver como ter alguma representação é muito importante. Hoje também eu estou fazendo mestrado na UFBA, o que é uma outra fugiu a palavra, mas hoje eu estou fazendo mestrado na UFBA e é uma vitória, mas também foi uma luta. É uma vitória porque agora eu percebo que a UFBA pode sim ser, é possível e é uma realidade, né, para mim, mas também foi uma luta porque eu como uma pessoa que nunca teve um contato com a academia, e sair da universidade particular, de um curso tecnólogo, né, para conseguir chegar e conseguir fazer o mestrado na UFBA não foi uma trajetória simples. E aí eu digo que é luta por 2 motivos. Esse é o primeiro, de conseguir entrar, e o segundo é por conseguir me manter. Porque, como eu falei, a minha jornada de ensino não foi uma jornada que eu tive o ensino de maior qualidade que eu pude. E isso, eventualmente, é cobrado. Então, eu estou numa graduação de computação, que é uma graduação, no caso agora, né, estou numa área, né, na área de computação, que é uma área de exatas, é uma área que exige um conhecimento matemático, e no mestrado, propriamente, foram citadas coisas que eu deveria entender desde o ensino médio e que eu nunca, não sabia que existia. Como minha graduação não foi uma graduação completa, né, foi uma graduação tecnológica, eu também acabei não passando por disciplinas que iriam me apresentar isso, e aí eu chego no mestrado e me deparo com coisas que eu nunca ouvi falar e que eu preciso correr atrás para seguir o ritmo de pessoas que já sabem disso, né? Então, é uma luta nesses 2 sentidos, mas não é impossível,
muito pelo contrário, tanto é que eu estou aqui com a voz trêmula, nervosa, emocionada, contando minha jornada, mas é isso, não é fácil, mas é possível, e isso é justamente isso que me motiva a ajudar outras mulheres a perceber, outras mulheres a seguir isso, né, e a entender que essa jornada, apesar de não ser fácil, é possível, e conforme mais mulheres vão entrando na área, conforme mais mulheres negras se vendo representadas e depois sendo a representação, talvez fique mais fácil, e aí por mais fácil eu não estou falando fácil, eu estou dizendo que vai ser menos desigual para que outras pessoas se sintam motivadas a entrar. Então, o que eu concluo dessa minha jornada, né? Que políticas afirmativas são muito importantes para amenizar a desigualdade entre os jovens pretos e principalmente as mulheres pretas. O meu crescimento, e aí quando uma pessoa preta cresce na carreira, ela não só cresce individualmente, né? Meu crescimento na carreira possibilitou dar um suporte muito maior para minha família. E se eu tivesse uma irmã mais nova, que eu não tenho, mas se eu tivesse uma irmã mais nova, a jornada dela seria menos desigual do que foi para mim, porque agora, além de, no meu caso, com minha irmã mais velha, eu vi que era possível eu fazer uma graduação, a minha irmã mais nova, se eu tivesse, veria que é possível fazer uma graduação em computação e que ela conseguiria, não seria fácil, porque não é nem para, se a gente tivesse uma turma completamente igual em termos de background e tudo mais, ainda assim não seria fácil, porque a computação não é simples, assim como outras graduações também não são, né? Mas a gente iria eliminar pelo menos essa desigualdade do start zero de quando as pessoas entram para a graduação. Então, computação é, sim, um espaço feminino também, e se ver representada é importante para acreditar que a gente pode ocupar esse espaço. E isso é uma luta não só minha como mulher preta, não só de outras mulheres, mas também de mulheres brancas, de homens brancos e de homens pretos. Todas as pessoas deveriam lutar por essa diversidade, e eu falo isso não só por militância, não só por ter vivido e percebido os benefícios e os desafios que eu enfrentei, mas porque o mundo está vendo isso. Existem diversas pesquisas hoje que mostram, inclusive, que empresas que apostam em diversidade e em time de tecnologia têm um lucro maior do que empresas que não fazem isso. Então, tem outras pesquisas que mostram que equipes que têm diversidade são mais inovadoras e que os colaboradores são mais criativos. Então, para além de isso é bom individualmente, para mim, como mulher preta, saber que é possível estar em um curso de computação, é bom para o mercado, é bom para a pesquisa, é bom para o mundo, porque daí a gente consegue perceber que a gente não tem só, pensando no meu caso de computação, né? Que a gente não vai desenvolver, normalmente a gente desenvolve coisas de acordo com nossa necessidade. Então, existem diversos aplicativos hoje, por exemplo, que dão suporte à violência contra a mulher, por exemplo, né? Que dão suporte para a mulher reportar esse problema. E que é muito mais fácil, muito mais sensível, e a gente consegue dizer que esse aplicativo vai ser muito mais usável quando ele tem o dedo de uma mulher construindo aquilo. Basicamente por representatividade. Então, um homem branco, ou um homem no geral, né, ele não vai sofrer a violência contra a mulher, porque é contra a mulher. Então, se tem uma mulher que está ali auxiliando na construção, ela está desenvolvendo algo que vai atender ao público em que ela está contida, né?
Então, diversidade é muito importante por isso também, para além de ser importante individualmente. É isso. Obrigada, Dani, pela sua experiência, né? Você falando, eu comecei a me remeter à minha história também, né? Eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. Nunca tive uma representatividade, né, feminina, negra, como professora nas disciplinas, né, das ciências exatas, né, que é a matemática, a física, a química, né. Eu também optei por fazer, né, o curso de estatística na UFBA, porque foi um curso no qual eu me identifiquei muito, né, e talvez agora, estudando um pouco, né, a questão de gênero, né, dos cursos da ciência e tecnologia, talvez também, né, eu tenha sido influenciada aí pela questão do cuidado, né, por ser um curso, né, menos masculinizado. Mas também sofri, né, todas as nuances que a mulher negra sofre, né, porque quando eu entrei na universidade, tinham muitos colegas de algumas disciplinas já tinham, né, visto alguns assuntos que eu, enquanto, né, oriunda da escola pública, não tinha visto. Então, para mim, o primeiro semestre foi muito difícil. Eu não trabalhei no primeiro semestre porque eu ficava o dia inteiro na universidade estudando, né, que as minhas disciplinas eram pela manhã, e eu estudava à tarde, porque eu precisava realmente suprir as necessidades que o curso me exigia, que eu não tinha aprendido na escola pública. Então, para mim, também foi um desafio, né, quando a gente chega nas disciplinas de cálculo, na disciplina de física, que são coisas que, teoricamente, a gente já deveria, né, ter visto no ensino médio, a gente não ter isso, e aí a gente tem que correr atrás realmente, né, a gente tem que estudar 2, 3 vezes mais, porque realmente é um desafio. E um outro desafio, né, que eu tive foi fazer um mestrado fora, né, na Unicamp. Eu fiz mestrado de estatística na Unicamp, um lugar em que o Departamento de Ciências Exatas, Estatística e da Computação. Eu também, né, era minoria, né, mulher preta nordestina, né, muito discriminada em tudo, em qualquer espaço, né, que eu ia, enfim, né. As pessoas chegavam a me parar na rua, perguntar o que eu estava fazendo na Unicamp, era muito, para mim, como eu já tinha, né, toda uma questão de identidade racial, então para mim não foi muito difícil, mas quem não tem toda essa trajetória, né, e essa questão da construção da identidade racial me foi dada, né, através do Instituto Cultural Steve Biko, que foi muito importante para mim, principalmente quando eu estava no mestrado, porque ali eu vi de fato, né, como as pessoas, né, segregam, né, os indivíduos. E às vezes eu era parada na rua para perguntar para onde eu ia. E quando eu falava, vou para a Unicamp, o pessoal perguntava, você vai para o curso para vestibular? Eu falava, não, eu faço mestrado. Quando eu falava que eu fazia mestrado na Unicamp, as pessoas ficavam admiradas, como se isso, né, não fosse meu lugar de direito, né? Então, eu já passei por várias situações em Campinas, né? Eu morava em Barão Geraldo, então eu já passei por várias situações, porque as pessoas, quando me viam, eu vi uma mulher preta na Unicamp, primeiro eu pensava que eu era africana, né, porque a universidade tem um programa, né, um convênio, né, com alguns países, e aí tinham muitos estudantes africanos dentro da universidade, e quando eu dizia que não era africana, que eu era, né, baiana, as pessoas se admiravam, né, pelo fato de ter poucas pessoas, assim como eu, dentro da universidade, né, mas enfim, né, é uma questão que a gente não se esgota por aqui, porque é algo que realmente a gente tem, né, que continuar debatendo, né, e continuar incentivando as nossas meninas, né, a entrar dentro dessas áreas. É o que eu faço com as minhas sobrinhas, né, tem uma sobrinha, Yasmin, ela gosta muito de matemática, eu fico super feliz, ela, tia, matemática é massa, eu fico super feliz por isso, né, embora, né, ela não tenha ainda, né, essa representatividade, ela tem a mim, né, enquanto referência, mas nós precisamos fortalecer esses laços, né, nós precisamos realmente falar para as nossas meninas o quanto que elas podem tudo sim, que elas podem sim, né,
e que o não é o que a sociedade diz, né? Mas aí tem aí um grupo de pessoas extremamente interessadas a fazer com que essas meninas também, né, ocupem esses espaços que são tão importantes. Porque nós, mulheres, né, além de sofrermos racismo pelo fato de ser mulher, sofremos racismo pelo fato de ser negra. E quando entramos nessas áreas, né, a gente precisa mostrar, né, precisamos trabalhar o dobro para mostrar que podemos, sim, ser igual aos outros, né, colegas brancos que não tiveram as mesmas dificuldades que a gente, né, dentro dessas áreas. Então, agora eu vou abrir aqui para as perguntas, se algumas pessoas que estiver nos assistindo tiver alguma pergunta. A professora Gracinete está aqui dizendo, Daniela lembra a famosa frase de Angela Davis, né? Quando uma mulher negra avança em suas conquistas sociais, toda a sociedade também avança. E é isso mesmo, né? A gente não avançamos sozinha, né? Quando a gente conseguimos conquistar esses espaços, trazemos conosco, né, muita gente, né? E somos realmente referência, né? O que a gente precisa é ter essa representatividade negra, né? Então, acho que tem algumas perguntas aqui, alguém pode aí me ajudar? A professora Gracinete fala, né, que vê mulheres negras debatendo o assunto, né, da população negra, é ótimo, é maravilhoso, é gratificante. Enfim, já que gostaria de fazer algumas considerações, já que, pessoal, é carinhoso, né? Estamos em casa, né? Então, isso é muito bom. Literalmente em casa e partilhando esse momento. Acho que ouvir Daniela é interessante para a gente. Eu acho que qualquer pobre que entra no espaço da universidade se identificou em vários momentos com a sua fala. Eu acho que a primeira coisa é entender que nossa ocupação do espaço estar lá é sinal de resistência, né? Sempre vai ser o marcador mais difícil, você falando e eu lembrando da área da saúde, né? Que para mim foi muito difícil quando eu fui para fisioterapia, porque quando foi estudar biofísica, bioquímica, eu não tinha a base da química e nem da física, então eu não entendi o que o professor estava cobrando, que era do ensino médio. E eu fiz o magistério, então eu era o fora do fora do fora. Travou a conexão de Jaque? Sim. Travou, né? Acho que deve ter algum problema com a conexão. Então, nós temos... Pronto. Então, aqui, acho que no chat não temos nenhuma pergunta, né? Então, vou esperar. Dani, você gostaria de fazer as últimas considerações? Enquanto a professora Jaqueline não volta? Não tenho muito a acrescentar, não, mas é só mesmo deixar essa reflexão aí, né, de que a gente, agora que a gente ocupa esse espaço, e para todo mundo que está ouvindo a gente também, tentar fazer o exercício mesmo, de olhar para o lado e pensar em quantas mulheres pretas, quantas pessoas pretas tem ao redor, né, e refletir sobre o porquê que isso acontece e como que a gente pode fazer para ajudar a resolver isso, né? Tem muitas políticas públicas, políticas afirmativas que têm ajudado, mas dado que essa pessoa está lá na universidade, o que uma pessoa branca que está nesse contexto pode fazer para fazer com que aquele espaço seja mais amigável para a mulher preta ou para a pessoa preta. Isso, Dani, realmente, né? Nós, enquanto mulheres, né, nós temos um papel, né, muito importante, né, de ser realmente essa referência e nos preocuparmos, né, com a nossa juventude. Né? Jaqueline voltou. Ossos da internet, né? A gente faz plano A, B e de repente a internet cai e aí vai para 3G, 4G tentando. Mas assim, retomando assim, acho que
é possível. Eu brinco, eu tenho uma brincadeira que eu disse assim: se os outros sobrevivem, eu sobreviverei, né? No sentido assim, se as outras pessoas conseguiram, nós não temos nenhum limitante que nos faça conseguir. O que a gente entende é que a gente sempre vai ter que lutar 2, 3 vezes mais para conseguir. E que a nossa trajetória realmente vai ser. Eu tive minha irmã que foi antes para a universidade, facilitou esse processo. Eu entendi que a universidade aí é um desafio para a gente pensar em ações de políticas públicas voltadas para as meninas, para o negro, para o pobre, no espaço do ensino médio, de dizer que o espaço da universidade pública também é dele e não para além disso. Eu acho que as políticas como o ProUni traz um diferencial para a gente. E aí eu gosto de uma parte, só umas 2 coisinhas, que Munanga vai falar que a gente está no país que trata desiguais como iguais, né? Não considerando as diferenças de tratamento e oportunidades decorrentes da situação econômica e social. E a gente precisa trazer isso muito claro, porque a gente precisa olhar para o espaço da universidade e pensar de que forma vai incluir para além do acesso, né? E, ao mesmo tempo, olhar para fora e dizer para as pessoas que estão fora que esse espaço também é nosso, por direito, né? E aí vai. Nós temos um desafio que é o trabalho da desconstrução dessa visão sexista, né? Presente, o desafio da gente não considerar e não se contentar que seja só uma única Daniela. Eu quero várias Danielas nos cursos das ciências e tecnologias, né? Esse acesso não pode ser considerado uma transgressão, ele precisa ser um acesso realmente oportunizado a todos que têm um desejo. Mas até para criar o desejo, e isso é muito forte para a gente, entra num processo de construção histórica, né? De se ver, de se reconhecer, de entender que este espaço é para todos e todas, né? Isso é importante para a gente estar trazendo. Nas pesquisas que a gente realizou, algo que também traz um cenário que possibilita um ingresso da mulher negra nas áreas das engenharias, ciência e tecnologia, acaba sendo a criação de novas áreas. Então, essas novas áreas têm tido maior ingresso de mulheres, né? Então, a gente observa que aumentou porque criou novas áreas, mas a gente ainda tem o desafio de ingresso nas áreas que ainda continuam sendo extremamente tradicionais, voltadas ao, ao masculino, né? E a gente precisa ter um trabalho muito forte da desconstrução dessa visão androcêntrica das profissões, né? São aspectos que a gente precisa refletir. Mas é isso, gente. É bom partilhar, é bom ouvir, é bom se ver. Quando a Daniela falava, meus olhos enchiam de lágrimas, porque eu sei quanto é difícil e quantas vezes a gente diz assim, dá vontade de desistir, porque às vezes desistir seja o caminho mais fácil, né? Mas é importante ao momento que você se torna representação, e é interessante que buscar a militância e trazer esse papel da mulher negra, para mim veio muito tardiamente, assim, né? Assim, eu não tive, tipo, Sheila teve a construção da discussão no ensino médio, de acesso com grupos que discutiam isso. Eu não tive, eu já fui ter na universidade, quando deparo com pesquisa e diz assim, ó, você precisa olhar para essa discussão, você precisa se posicionar enquanto sujeito desse momento histórico. E enquanto sujeito desse momento histórico, nós nos posicionamos que vidas negras importam, e vidas negras ocupando espaços importantes de poder, de decisão, de educação, da educação superior, ele se torna essencial também. Obrigada. Um ponto bem interessante que a Gracinete falou nos comentários, acho que vai até complementando o que você falou já. Ela falou, a gente sobrevive, mas qual é o custo? E aí ela complementa falando que o custo é nossa saúde mental e física.
E vai um pouco nisso mesmo, né? A gente sobrevive porque a gente quer ocupar esse espaço, porque a gente sabe que é um espaço que é nosso também, e é o que a gente quer que outras pessoas façam, e assim, falo por mim, mas eu tenho certeza que por vocês também, o quanto eu puder facilitar essa trajetória para outras mulheres, eu vou fazer. E o custo é realmente isso, né? Abala muito nossa saúde mental, abala muito nossa saúde física, porque a gente tem que fazer isso de uma forma 3 vezes, chutando um número arbitrário, né? Muitas vezes mais do que uma pessoa que já teve um ensino médio de qualidade, já teve um ensino fundamental de qualidade. Então, se deparar em um curso, você pega uma disciplina e, de repente, você percebe que você deveria saber uma série de coisas. Então, para além de estudar para aquela disciplina, você vai ter que estudar para tudo o que veio antes e que você não sabia nem que existia, que dirá que você precisava estudar aquilo, né? Então, realmente, é um custo alto, é um custo que a gente, aspas, pagou enquanto a gente estava na nossa trajetória, mas que eu espero que seja um custo cada vez menor para as próximas mulheres pretas que venham. Bem, nós estamos chegando ao final, né, da nossa atividade. Eu gostaria de agradecer à professora Jaqueline, né, pelas suas belíssimas contribuições, né, e reflexões. Realmente é um tema que precisamos parar, né, para refletir sobre essa questão, né, do papel da mulher, né, nesses espaços que são predominantemente masculino e branco, né. Agradecer também a Daniela Almeida pela participação, né, pelo belíssimo relato, né. Dani, eu conheci Dani o ano passado, acho que já tem um ano, né, trabalhamos junto no SIDAX, e hoje, para mim, também, ela é uma referência. Agradeço, Dani, por você ter aceito o nosso convite, né, de participar dessa live, dessa mesa, né, que para mim foi muito gratificante. Agradeço também a Propai, né, por abrir esse espaço para que possa, para essa discussão, né. Agradeço ao UFES também, né, a Propai pela organização do Novembro Negro, né, Vidas Negras Importam, né, a gente precisa ter esse conhecimento, não só a população preta, a população negra, mas toda a sociedade, né, precisa ter esse entendimento que realmente vidas negras importam e que nós estamos aqui como resistência, né, nós somos a resistência, nós temos que lutar pelos nossos direitos, pelos nossos espaços, e lutar também para que as nossas crianças, né, elas também tenham essa oportunidade de cada vez mais ocupar esses espaços que nos foi negado, né. E a UFES, né, continua, vocês podem, né, seguir contemplando a programação do Novembro Negro, né, na página da ProEx no YouTube. E é isso, eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas, né, dizer que para mim é uma imensa alegria e que vamos continuar discutindo e debatendo, né, esse assunto e agradecer, né, agradecer às pessoas que ficaram conosco até esse momento, né, dizer que se alguém tiver alguma dúvida, podem enviar um e-mail, né, para mim, para a Jaqueline, para a Dani, nós estamos aí para contribuir com todos vocês. E tenham todos um bom dia, né, alguém gostaria de falar algumas coisas finais? Posso encerrar? Tudo bem? Obrigada, professora Gracinete, pelas suas contribuições. A professora Gracinete, ela é professora lá do Departamento de Ciências Exatas, né? Agradeço pelas suas maravilhosas contribuições, as suas mensagens. E é isso, né, meninas? Obrigada pela participação, né? Obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde. Acho que é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais? Acho que não, né? Então, acho que nós estamos contemplados. Tem alguma mensagem? Acho que não, né? Alguma pergunta? Acho que pergunta não tem. Tem mais mensagens, tá? E depois vocês podem dar uma olhada. Então, pessoal,
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela participação. E acompanhem, não esqueçam de acompanhar, tá, a programação Novembro Negro na página da ProEx no YouTube. Bem, tchau. Deixa eu ver como é.